O Jornal Nacional teve acesso às imagens da comitiva do então ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, tentando entrar no país com joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais, sem pagar impostos de importação ou documentar o bem como parte do patrimônio do Estado brasileiro. O vídeo, gravado pelo Circuito de Segurança no aeroporto de Guarulhos e obtido pelos repórteres André Sadi e Arthur Guimarães, mostra a atuação dos auditores da Receita Federal para impedir que as joias entrassem ilegalmente no Brasil sem qualquer registro. E o momento em que o ex-ministro Bento Albuquerque diz aos fiscais que as joias eram para a primeira-dama Michele Bolsonaro. 2 vídeos são do dia 26 de outubro de 2021, no setor de alfândega do aeroporto em Guarulhos. As imagens, gravadas como praxe em abordagens como essa, mostram os auditores fiscais da Receita revistando a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Marcos Soeiro tinha acabado de chegar de uma viagem à Arábia Saudita, integrando uma comitiva do governo na qual estava também Bento Albuquerque. Em uma caixa estava uma escultura dourada de um cavalo. Mesmo muito bem embalado, o objeto estava quebrado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. O assessor tentou entrar no país sem declarar os bens, todos presentes do governo da Arábia Saudita. No primeiro momento, Soeiro disse que as joias eram para Bento Albuquerque. Do colar e do brinco. Esse é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Depois de ter dito que o presente era para Bento Albuquerque, o assessor Marcos André dos Santos Soeiro explica que o então ministro havia viajado para representar o presidente Jair Bolsonaro. Esse convite não foi nem para o ministro, esse convite foi para o presidente mandou o ministro lá representar. O assessor fala por celular com Bento Albuquerque, que já tinha passado pela alfândega. Soeiro avisa que estava sendo fiscalizado e depois afirma que o então ministro estava indo ao local para tentar resolver o problema. O ministro está vindo aqui. Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Enquanto esperavam o ministro, um fiscal da Receita Federal explica a um colega o que estava acontecendo. A comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando, passou pelo canal de Virada Declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes inicialmente eram para o ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Pouco depois, o então ministro Bento Albuquerque aparece. Os fiscais perguntam se ele já tinha visto as joias. Nem tinha visto ainda, né? Não. Recebi quando a gente estava saindo. Os fiscais afirmam ao então ministro que as joias ficariam retidas porque não foram declaradas. Um deles explica que se os presentes foram dados para o Estado brasileiro, poderiam ser liberados posteriormente sem o pagamento de impostos. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a formatação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, do senhor chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Bento Albuquerque relata como teria recebido as joias. Eu nunca recebi coisa assim tão grande, né? Mas quando você vai para um evento desse, aí o cara chega, vai te dando, quem sofre é o cara que tem que carregar. Então, esse aqui é o problema, né? Eu fico só porque, pô, foi o evento, teve 2 eventos lá, né? Da área de energia, esse foi o ministro da energia, o outro foi a cúpula do príncipe rei do Brasil, né? E foi depois desse evento que a gente ia para o aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei um papel dizendo que a gente recebeu o documento oficial da Arábia Saudita. Quer colocar o nome do ministro? Acho que é até melhor. Eles continuam conversando, as vozes se sobrepõem, mas é possível ouvir o momento em que Bento Albuquerque afirma para os fiscais que as joias ficariam com a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. O ministro acaba indo embora sem elas. O assessor assina um termo e também vai embora. As joias foram apreendidas porque a lei diz que quando uma pessoa chega ao Brasil,
tem a obrigação de declarar à Receita Federal qualquer bem que esteja trazendo com valor acima de $1.000 e pagar o imposto de importação devido para ficar com o bem. No caso, o imposto seria milionário, dado o alto valor das joias. E tudo teria se resolvido facilmente e dentro da lei se o então ministro tivesse declarado que estava com as joias e que elas eram para o Estado brasileiro. Isso ficaria documentado, não haveria cobrança de imposto e as joias seriam incorporadas ao patrimônio da União.